Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. A superfície árida de LV-22-3 observa a chegada da Prometheus como quem percebe uma intrusão microscópica sobre a própria pele mineral. O vento desliza pelas montanhas com fricção áspera, como se testasse a resistência do metal recém-pousado. Elizabeth Shaw desperta da animação suspensa ao lado de Charlie Holloway, enquanto David circula pela nave com precisão silenciosa. Peter Weyland permanece oculto em estase. A câmera inicia com um plano geral da lua desolada, avança em traveling lento até a nave ancorada, desce em grua sobre a escotilha que se abre e realiza um zoom contido no rosto atento de Shaw, antes de estabilizar em plano médio enquanto a equipe se prepara para explorar a estrutura artificial detectada nas proximidades. O solo parece endurecer sob cada passo, reagindo com um silêncio compacto. No interior da construção, os corredores estreitos comprimem o ar como se tentassem reter cada respiração humana. Shaw identifica o cadáver decapitado de um engenheiro e recolhe a cabeça para estudo, enquanto os cilindros de pedra repousam alinhados, exalando discretamente um líquido escuro. Milburn e Fifield, desconfortáveis, tentam retornar à nave, mas a própria arquitetura reorganiza suas perspectivas e os mantém afastados do caminho de volta. David remove secretamente um dos recipientes. De volta ao laboratório, o DNA do engenheiro revela compatibilidade com o humano. David contamina a bebida de Holloway com uma amostra do líquido. Holloway bebe. Mais tarde, ele e Shaw se envolvem intimamente, enquanto a estrutura distante permanece imóvel, como se aguardasse consequência. A tempestade obriga o retorno parcial da equipe. No interior da construção, uma criatura serpentina emerge do líquido viscoso, envolve Milburn e o mata, enquanto o capacete de Fifield se dissolve sobre fluido corrosivo, ele cai e desaparece na escuridão do chão irregular. Quando o grupo retorna, encontra o corpo de Milburn. Holloway adoece rapidamente, seu organismo se contorce sob uma transformação acelerada. Meredith Vickers impede sua entrada na nave e, a pedido dele, ativa o lança-chamas, reduzindo-o a cinzas diante de Shaw. Exames revelam que Shaw, antes infértil, está grávida em estágio avançado. Sozinha, na mesa cirúrgica automatizada, ela remove de seu abdômen uma criatura semelhante a uma lula, enquanto o compartimento clínico parece contrair-se ao redor de seu sofrimento contido. Peter Weyland desperta e revela seu propósito: pedir aos engenheiros que interrompam sua morte iminente. Shaw acompanha Weyland, David e a equipe até a sala onde o engenheiro permanece em estase. David o desperta e tenta comunicar o desejo de Weyland. O engenheiro responde, decapitando David e matando Weyland e os demais. Ele ativa a nave alienígena com destino à Terra. Shaw retorna a Prometheus e convence Janek de que a intenção é exterminar a humanidade. Janek decide colidir a Prometheus contra a nave inimiga. A Câmara executa um traveling acelerado pelo interior da ponte de comando, acompanha Janek até o painel de controle, realiza um corte seco para plano aberto do impacto iminente e permanece fixa enquanto as duas naves se chocam no céu opaco antes de inclinar-se para seguir a queda da estrutura alienígena que esmaga Vickers no solo rígido. O planeta absorve os destroços sem ruído de compaixão. No bote salva-vidas ejetado, Shaw encontra a criatura que removera, agora gigantesca e viva. O engenheiro sobrevivente força a entrada. Shaw liberta a criatura, sobre ele, e o ovipositor perfura sua garganta, subjugando-o. Depois, Shaw recupera a cabeça de David. Com a ajuda dele, ativa outra nave dos engenheiros e parte de LV-223 em direção ao mundo natal daquela espécie, buscando compreender a razão do extermínio planejado. Na cápsula abandonada no solo,
Do peito do engenheiro morto emerge uma nova criatura alienígena. Se a criação sempre carrega a semente da destruição, existe algum gesto humano que não esteja condenado a repetir o próprio fim? Elizabeth Shaw move-se a partir de uma ferida invisível, a necessidade quase sagrada de que o universo tenha intenção. Sua maior dificuldade não está na curiosidade científica, mas na impossibilidade de tolerar o silêncio dos céus. A fé herdada do pai molda nela uma convicção de que existir implica ser querido por algo superior. Quando os vestígios arqueológicos apontam para criadores ancestrais, Shaw não busca apenas respostas biológicas, busca confirmação afetiva de pertencimento cósmico. A integração da própria sombra é bloqueada, porque admitir que os engenheiros possam ser indiferentes ou hostis significaria aceitar que a criação pode nascer do acaso ou da violência. Para preservar o sentido, Shaw sacrifica o próprio corpo, a própria segurança, até a própria estabilidade psíquica. Nela, o arquétipo do herói se ativa com nitidez. Não o guerreiro que domina, mas o biscador que avança mesmo quando o horizonte sangra. Sua estética interior é a da ascensão luminosa atravessando um abismo escuro. Sua psique se veste de altar mesmo quando pisa em ruínas. No fundo de sua trajetória vibra um padrão humano ancestral, o impulso de perguntar quem nos fez e por quê. Esse eco não pertence apenas a Shaw, mas ao inconsciente coletivo que atravessa culturas, eras e civilizações. A persona científica que ela assume convive com um núcleo devocional que jamais foi dissolvido. Ciência e fé não duelam nela, mas formam uma tensão criativa que tenta autorregular seu medo do vazio. O contato com o corpo do engenheiro, geneticamente compatível com o humano, desperta um complexo primordial, o da origem traída. O Criador que deveria proteger pode destruir. No terceiro milênio, onde algoritmos substituem oráculos e laboratórios reescrevem o código da vida, esse mesmo dilema se manifesta nas sociedades que criam inteligências e armas capazes de escapar ao controle. Shaw encarna um paradoxo contemporâneo. Quanto mais sabemos, menos suportamos a ausência de sentido. A sombra emerge quando sua esperança se torna obstinação. Shaw insiste em ver propósito, mesmo diante da evidência de extermínio planejado. O trauma da infertilidade, revertido de modo grotesco, revela o quanto seu desejo de gerar e compreender está entrelaçado. Quando seu corpo se transforma em incubadora involuntária, ela confronta uma criação que não é bênção, mas invasão. Ainda assim, após sobreviver à violência física e simbólica, Shaw não abandona a busca. A não integração dessa sombra, a possibilidade de que seus deuses sejam indiferentes ou cruéis, a mantém em movimento compulsivo. O preço psíquico é alto: solidão, ruptura de vínculos, erosão da confiança. O impulso de perguntar substitui a capacidade de repousar. A luz que a guia também a consome. Prometeu, o titã que rouba o fogo dos deuses para entregá-lo aos humanos, sofre punição eterna por ultrapassar limites sagrados. Ele acredita que o conhecimento libertará, mas descobre que toda a revelação cobra tributo. Shaw espelha essa imagem arquetípica. Ela busca o fogo da origem, a centelha que explica a humanidade, mesmo quando isso a expõe à destruição. Assim como Prometeu confronta um Olimpo silencioso, Shaw enfrenta criadores que não oferecem consolo, apenas ameaça. A função psicológica dessa imagem é revelar que o impulso de iluminar o desconhecido nasce da mesma força que desafia o divino. Ao seguir adiante rumo ao planeta natal dos engenheiros, Shaw assume o destino prometeico: aceitar o sofrimento como preço da consciência. Se conhecer a origem significa perder a inocência, será que a verdade é libertação ou apenas uma forma mais sofisticada de condenação? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.